O Internacional que se representou hoje no CT Parque Gigante, porém os titulares e até os que entraram no segundo tempo na partida contra o Independiente Medellín não foram para o trabalho ao gramado. Apenas os reservas e os que não foram relacionados para a partida fizeram alguns trabalhos no CT Parque Gigante. Atletas como Alemão e Vitão, que saíram entre aspas sentindo na partida contra o Independiente Medellín, já tem um desfecho sobre as suas situações. Além disso, vou falar sobre Thiago Galhardo, porque é uma informação muito interessante vinda da Espanha, basicamente que termina a novela de Thiago Galhardo com o Celta de Vigo e o seu desfecho. Além disso, também vou falar sobre Pegum e Léo Borges, porque o Porto ainda tenta ficar com um dos dois jogadores. E vou falar também sobre a demissão envolvendo Abel Braga e também sobre o volante Wallace, que está sendo monitorado pelo Internacional. Essas e muitas outras informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos então atualizar aqui com algumas informações do Internacional. Só antes de a gente começar aqui com esse vídeo, não esquece de deixar teu gostei, deixar o teu like, porque ajuda muito aqui esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Quando tu deixa o teu gostei, o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo para mais colorados, assim fazendo o canal crescer cada vez mais. Então conto com a tua ajuda deixando o botão do gostei aí embaixo. Também não esquece de te inscrever nesse canal, que é muito importante. Já batemos mais de 15.500 colorados e estamos tentando bater uma meta aí de 16 mil colorados. Então aproveita e te inscreve nesse canal, que é muito importante, porque ajuda muito aqui esse canal a continuar crescendo cada vez mais. Lembrando, o primeiro link na descrição tá o Ativo Ultra, o melhor estimulante para tu que ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Um comprimido ativo dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Lembrando, agora para esse final do mês tá tendo uma promoção lá do Ativo. Quanto mais produto do Ativo tu ganhar, tu comprar, mais desconto tu vai ganhar. Ou seja, se tu comprar 2 ou 3 produtos Ativo, mais porcentagem de desconto tu ganha. Então aproveita e compra aí no primeiro link de inscrição o Ativo Ultra, não perde tempo, tá bom? Vamos então começar aqui com as informações do Internacional. Primeiro falar exatamente sobre o Inter, que foi hoje a sua representação no CT Parque Gigante. Teve uma viagem de volta também bem desgastante da Colômbia, porque o Inter teve que pegar do jogo que foi em Medellín, teve que ir para Bogotá, né, de avião, e de Bogotá teve que voltar para Porto Alegre, e foi um voo muito desgastante. Por isso que os titulares hoje, até jogadores que atuaram no segundo tempo, tiveram folga. Apenas os jogadores que não trabalharam, não foram relacionados, também não entraram na partida contra o Independiente, hoje foram a campo e fizeram alguns trabalhos ali com o Mano Menezes. A partir de amanhã, o Mano Menezes já deve começar a formular esse time, que deve ir a campo no próximo domingo às 7 horas da noite contra o Avaí. E o Vitão e o Alemão, que foram dois atletas que saíram sentindo algumas lesões ali, hoje no DM do Internacional já foram liberados. Óbvio, não fizeram trabalhos no campo porque estavam entre os titulares, mas não são dois atletas que preocupam para a sequência de jogos, e há uma possibilidade desses dois, inclusive, atuarem como titular, por exemplo, contra o Avaí. Em específico, o caso do Alemão, que deve ser titular contra o Avaí, até podendo fazer um gol aí contra o seu ex-clube. Além disso, eu quero falar agora envolvendo, entre aspas, negociações. Eu sei que o Galhardo não é uma negociação, mas é um desenrolar de uma negociação, porque hoje não, né? Ontem à tarde saiu uma informação no jornal Marca, jornal grande lá da Espanha, e acabou a novela. O Celta de Vigo não irá exercer a opção de compra. Caso o Celta quisesse comprar o Galhardo, ele iria pagar cerca de 10 milhões de reais. E eles não vão pagar esse valor pelo Thiago Galhardo. Visto isso, ele retorna em julho para o Internacional, precisamente ali depois da abertura da janela de transferências. E aí o Mano Menezes tem duas opções. Ou utiliza o Thiago Galhardo, dá uma chance pro Thiago Galhardo, acredito que ele possa ser um bom banco de reservas do Alemão, daqui a pouco até disputar uma posição, se voltar a ser aquele Galhardo artilheiro de 2020, ou o Inter pode reemprestar o jogador. Ele tem contrato se encerrando com o Inter até o final do ano, ou seja, ele vai ter 6 meses no Inter para mostrar que pode conseguir uma renovação de contrato. Caso consiga essa renovação de contrato, aí o Galhardo pode ficar por mais tempo no Inter, mas primeiro ele volta até julho. Caso ele atue bem, existe uma possibilidade de renovação de contrato. Além disso, eu quero falar sobre outros dois atletas, que é sobre o Léo Borges e também sobre o João Pegum. Por quê? Porque o Porto quer ficar com um dos dois jogadores.
tá? O Léo Borges é um dos jogadores que devem voltar para o Internacional, devem ser reintegrados, mas esse especificamente deve ser reemprestado. O Léo Borges acabou não indo tão bem como se esperava no Porto. No Inter já não era uma unanimidade, já via ali que o Taulara estava crescendo e o Léo Borges até já estava começando a perder espaço. E por isso, o Léo Borges, tanto que foi emprestado para o Porto, nem sei como é que conseguiu ir para o Porto. Mas deve voltar agora para o Internacional e deve ser reemprestado aí para algum time ou da Série B ou da Série A, mas não deve ser aproveitado no Internacional. Já o João Pego, o Porto tem interesse na sua permanência, só que o Porto nesse momento está vivendo lá uma crise financeira e eles não estão tendo muita verba para conseguir contratar alguns jogadores. E o Pego no específico é um jogador que custaria cerca de 6 milhões de euros e eles não teriam esse valor hoje para botar em um jogador das categorias de base. Por isso que o Porto quer o seu reempréstimo, ou seja, o Porto quer mais um ano de empréstimo do João Pego para depois comprar ele de forma definitiva ou devolver ele de forma definitiva. O Internacional está analisando essa possibilidade, porque está vendo se realmente tem possibilidade de usar esse meio campista ou se ficar lá no Porto. Vamos ser sinceros, né? O Pego não vai conseguir, se ele voltar para o Internacional, ele não vai conseguir jogar visto a quantidade de meio campos que a gente tem a partir de agora, a quantidade de meias atacantes, quantidades de atacantes, ele não vai ter espaço nesse time. Então é muito possível que o Inter reempreste novamente para o Porto, tá bom? Agora eu quero falar sobre Abel Braga, né? Porque o Abel Braga hoje, entre aspas, foi demitido do Fluminense, ele deixou seu cargo, ele se demitiu e ele deu uma frase muito interessante que pegou todos de surpresa, que basicamente ele falou que anunciou que não será mais treinador de futebol no futebol brasileiro. Se ele receber alguma proposta do futebol do exterior para ser treinador, ele ainda aceita. Mas do mercado brasileiro, ele não será mais treinador de futebol. E essa já era uma informação que ele mesmo tinha dado lá quando voltou para o Internacional, que tinha interesse de ter pelo menos mais 2 anos de carreira atuando como treinador. Hoje estamos em 2022 e até por isso faz sentido essa frase que o Abel Braga disse. Porém, ele ainda tem chance sim de trabalhar no Internacional e acho que ainda deve acontecer, que seria como coordenador técnico. Ele não descartou a possibilidade de virar a partir de agora um coordenador técnico, um coordenador da transição, funções que, por exemplo, atuam o Paulo Tuori, o Muricy Ramalho, no São Paulo, no próprio Inter. Então, o Abel ainda deve daqui a pouco voltar para o Inter, se o Inter quiser um outro coordenador técnico e o Paulo Tuori seja mandado embora, daqui a pouco o Abel Braga sim pode voltar para o Internacional. Mas nesse momento, como treinador, a gente não verá ele mais na casa-mata do Internacional. Agora eu quero falar sobre uma informação trazida pelo jornalista Diogo Rossi, da Rádio Bandeirantes, que disse que o Internacional está monitorando e sondou a possibilidade do volante Wallace, aquele mesmo que atuava do Grêmio, passou pelo futebol alemão no Hamburgo, passou agora também pelo Udinese da Itália, um jogador bem interessante, né? A gente sabe que o Inter tá para se desfazer de alguns volantes, como por exemplo a possibilidade do Johnny ser vendido pro futebol da MLS, o Dourado sair agora no meio da temporada, então tem sim alguns atletas que podem deixar o Internacional. Visto isso, o Inter tá atrás de um volante, assim como estava atrás, por exemplo, da última janela de transferências, do volante Eric do Atlético Paranaense, agora tem a possibilidade do outro volante Wallace. Tá? E o Wallace é uma possibilidade bem interessante que pode vir para o Internacional, visto que ele está com um contrato lá para se expirar. É um jogador que é muito parecido com o caso do Hernani, que também era aquele outro jogador que o Inter estava tentando. Então é um atleta que daqui a pouco pode vir para o Internacional. Como eu falei, esse diretor executivo que está hoje no Internacional, William Thomas, ele já tem essa característica de se movimentar bem antes da janela de se abrir. Por isso que a gente já está vendo alguns movimentos agora em abril, né? Em maio, junho, a gente deve ter mais movimentos ainda do Internacional, mesmo com a janela de transferências fechada, porque senão o Inter vai cometer o mesmo erro da última e deixar tudo para quando a janela abrir, e aí é pior, tu tem que já ter todos os atletas sondados para a janela de transferências, tu já saber todos os valores, e é isso que hoje o novo diretor executivo de futebol do Internacional faz, e um dos nomes que está na mira é o do volante Wallace, que atua no campeonato italiano, tá bom? Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui, espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui também o sininho de notificações, não esquece também de ir no ativo ultra, melhor estimulante para tu que ter uma melhora na performance entre 4 paredes, um comprimido ativo dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Vou ficando com esse vídeo por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui!